Ô, João, enquanto tá tirando onda de tecnológico, conta aí sua experiência da aula de ontem. Aí começou a gravação. Peraí. Melhor conta no Matando as saudades, esse tempo de isolamento, esse é o encontro que a gente monta artesanalmente, um encontro informal, um encontro que foi pensado para a gente bater papo, vários amigos que se ajudam um pouquinho cada vez para a gente montar um encontro, um faz a arte, outro toca a organização, e aí a gente vai fazendo junto. Estão nesse barco aí todos os nossos amigos da pós, liderados aí pela Maici, pelo Rodrigo, pela Lívia. Então, eu acho que eu tenho gostado muito desse espaço, é um espaço para a gente bater papo informalmente, né? A gente fala que a gente só criou regras de convivência virtual, mas, no geral, esse aqui é um espaço para a gente bater papo mesmo, entender as pesquisas de cada um, para a gente matar as saudades, né? Então, começando o nosso evento de hoje, a gente vai tratar de proteção de dados pessoais. Os convidados de hoje são o Rodrigo Pinho, o Vinícius Padrão e a Maria Regina Rigolon. Eu vou apresentar os currículos de cada um e os temas que cada um vai tratar à medida que a gente for passando a palavra para não perder o andamento aqui da nossa conversa. E a gente vai começar pelo Rodrigo, porque o Rodrigo nada mais, nada menos que já vai participar de uma live com o ministro. Vocês entendem a importância da participação do Rodrigo aqui nesse momento. Então, já ele vai estar participando de uma live com o ministro, ele vai precisar sair um pouquinho mais cedo. Então, a gente vai começar por ele. O Rodrigo vai tratar de utilização de dados pessoais pelo poder público no combate à Covid. Rodrigo é mestre e doutorando em Direito Civil pela UERJ, nosso colega, coordenador de Direito e Tecnologia lá da ESA, da OAB Rio, vai aí nos brindar. Rodrigão, você tem 10 minutos, gostaria de ser a eternidade, mas você tem um compromisso muito mais relevante já. Mas o Rodrigo tem aí 10 minutos para tratar do tema com a gente. O Rodrigão, tá super com a palavra aí. Tá bom. Obrigado, João, querido, colega de doutorado também. E, pessoal, me desculpa aí o início, agora que eu fiquei aqui meio agitado, eu ainda estou meio agitado. É que, como eu tô aqui a gente está no Rio de Janeiro, tá rolando um tiroteio bizarro aqui na rua de trás do meu prédio. E eu tô ouvindo tiro e gritaria aqui enquanto a gente fala. Eu acho que o microfone não tá pegando, mas o negócio tá feio aqui. Tem gente gritando e tiro comendo aqui, infelizmente, em plena Botafogo. Mas, enfim. Meu xará é com emoção, né? Com emoção total. Né? Com emoção total. Então, mas, enfim, acho que está tudo bem aqui, pelo menos no meu apartamento. E vamos lá, vamos tentar. Então, gente, primeira vez que estou participando aqui do encontro do grupo, né? Então, me desculpa aí alguma gafe, alguma coisa. Não pude participar do primeiro porque eu estava lá no local sem sinal, no interior do Rio. E espero participar dos próximos. E o tema de hoje, né, é Covid, combate ao Covid, proteção de dados. E aí eu queria bater um papo com vocês rapidinho sobre a minha pesquisa atual sobre o tema, para quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, até sobre a minha opinião, sobre o que eu tenho visto um pouco sobre isso. Tem 2 artigos meus que estão publicados sobre o tema, sobre a postergação da LGPD, sobre combate ao Covid de dados pessoais, que está no Jota, e no Valor Econômico. Se alguém quiser, depois eu mando, eu tenho tudo em PDF, mas estão na internet. E desde que começou essa pandemia, né, desde que eu fiquei em casa enclausurado, comecei a pesquisar e já publiquei alguma coisa e continuo pesquisando, né? Hoje, inclusive, adicionei algumas coisas a isso. Primeira questão fundamental, falando aí de proteção de dados, né, e de combate ao Covid, é que a utilização de dados pessoais é um elemento fundamental para ter um combate eficaz ao coronavírus. Todos os exemplos de sucesso mundial, ao menos, dão conta de que é fundamental haver um rastreamento daquelas pessoas infectadas e um monitoramento de alguma forma da população para ver deslocamento, concentração,
se a gente vê os exemplos da Coreia do Sul, se a gente vê os exemplos da China, se a gente vê os exemplos de Israel, e eu não estou querendo dizer que esses países, esses locais respeitam os dados pessoais e a privacidade, eu só estou indo numa análise de eficácia. Esses países, a Alemanha também, esses países são exemplos hoje, pelo menos pela comunidade internacional, de algum sucesso, se é que a gente pode dizer que há sucesso com o coronavírus, mas eles têm apresentado resultados importantes e diferentes de Estados Unidos, de Brasil, de tantos outros países que estão passando momentos, Itália, Espanha, estão passando momentos muito complicados. Então, esse é o primeiro ponto. A utilização de dados pessoais é fundamental, e a gente não pode cair num ludismo ou cair numa falácia ou num argumento de que não pode, a privacidade proíbe, isso seria contrário à lei e aos direitos fundamentais. Eu acho que não. É a minha opinião pessoal, e acho que da maioria das pessoas que eu tenho visto, não vi nenhum professor até agora falando não pode usar dados pessoais, não pode haver tratamento de dados pessoais para combate ao coronavírus. Não vi ninguém falando sobre isso e também não penso dessa forma. Então, é possível, sim, compatibilizar o tratamento de dados pessoais com o combate ao coronavírus dentro de um sistema protetivo de dados pessoais. E aí a gente tem a Europa, que já tem a GDPR como exemplo disso, né? E vários outros países, a Argentina tem lei de proteção de dados, o Uruguai tem lei de proteção de dados, a América Latina tem vários países com lei. Hoje em dia a gente tem mais de 120 países no mundo com lei de proteção de dados. Tá? Então, esse acho que é o primeiro ponto. E falando mais para o Brasil, que tem sido também o maior objeto da minha pesquisa, para que esse combate aconteça atualmente, o poder público que está capitaneando, evidentemente, né, por questão de saúde, de controle, de poder de polícia, o Estado como um todo é que está capitaneando esse combate. E para o Estado fazer esse combate em dados pessoais, ele tem que fazer convênios, contratos com a iniciativa privada, não tem jeito. Como é que funciona hoje em todos os exemplos mundiais e no Brasil atualmente está funcionando? Dados de operadoras de telefonia celular e de aplicativos, né? Empresas que fazem os apps, os aplicativos. Google e Facebook Apple, Google e Facebook estão sendo grandes players nesse sentido, porque são os principais, né? E as empresas de telefonia que têm os dados de geolocalização pelas antenas de celular também estão repassando dados ao poder público, ao Estado, ao município. E aí eu falo Estado lato sensu, né? Governo federal, estadual, municipal. Existe convênio da Prefeitura do Rio e Coatim, existe convênio da Associação das Empresas de Telefonia com o Ministério da Saúde e o Governo Federal, e a gente precisa de norma jurídica para isso, a gente precisa de contrato, a gente precisa de parceria, de instrumentos pelo princípio da reserva legal, né? O Estado, para fazer, tem que fazer com autorização. Isso já é um primeiro problema que a gente enfrenta para o Estado fazer esse combate de maneira eficaz. Uma outra questão é que esse combate ao coronavírus ele tem que ser feito da forma menos intrusiva possível, né? Menos invasiva à nossa privacidade. Ninguém espera que o combate ao coronavírus seja feito olhando informações absolutamente desnecessárias. E uma das medidas que se tem para isso é a anonimização desses dados. Inclusive, as empresas de telefonia têm falado que esses dados são passados de maneira anônima, ou seja, para evitar uma invasão à privacidade. Uma outra questão fundamental é a ideia de que a finalidade do tratamento desses dados pessoais para o combate ao coronavírus tem que ser muito delimitada. E aí, o que eu quero dizer com isso? Tem que ser realizado o tratamento com uma finalidade muito bem específica e previamente informada. Ou seja, eu vou repassar os dados de geolocalização das empresas de telefonia celular para o governo federal especificamente para monitorar a aglomeração. Eu não vou identificar ninguém, eu não vou repassar essas informações depois para o IBGE, eu não vou repassar essas informações depois para o Ministério da Economia e nada disso. Isso tem que ter uma finalidade muito bem delimitada. Outro ponto fundamental, esse tratamento de dados tem que ter início, meio e fim. A gente está vivendo uma pandemia, uma situação excepcional,
tem que prever, através dos instrumentos, né, esse tratamento de dados pessoais da população brasileira, quando que vai acabar. Terminada a pandemia, não se justifica mais o tratamento desses dados sob pena de um autoritarismo, uma ilegalidade tamanha, porque esses dados foram coletados, né, armazenados, tratados ali com um contexto muito bem definido, passado esse contexto, não se justifica mais. Tem que haver também medidas efetivas para a contenção desses riscos todos atinentes à privacidade, né? A segurança da informação, garantir que esses dados vão ser repassados de maneira segura para evitar uma interceptação, garantir que esses dados vão ser armazenados em ambientes criptografados, com monitoramento, com um TI muito bem feito. E, por fim, acho que é o último argumento que eu queria trazer jurídico, né, para isso, é a transparência quase que absoluta, né? É fundamental que para esse combate, com base em dados pessoais, haja uma transparência muito grande, especialmente do poder público, para ele prestar contas à sociedade, né? Enfim, tudo isso que eu falei aqui, gente, não é novidade. Inclusive, tem o relatório de privacidade e pandemia lá do Data Privacy Brasil, foi o qual eu me inspirei para fazer essas considerações iniciais. Quem quiser, está na internet disponível. Tudo isso que eu falei, todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que eu falei, todos eles hoje estariam resolvidos de certa forma. Resolvidos é meio forte, mas eles estariam provisionados se a LGPD tivesse em vigor. Se a gente tivesse a Lei Geral de Proteção de Dados vigente, válida e eficaz, hoje, todos esses riscos, todos esses receios, todos esses problemas iriam encontrar, no mínimo, um dispositivo expresso na Lei Geral de Proteção de Dados aplicável, seja às empresas que estão fornecendo esses dados, seja para o Estado. Então, isso, para mim, já demonstra cabalmente que é fundamental, é preeminente que a LGPD entre em vigor. Aliás, para quem não estuda o assunto há muito tempo, eu vejo pelos amigos e amigas aqui que tem gente de reais, de responsabilidade civil, que não está muito familiarizado com a LGPD já era para estar em vigor, né? A LGPD, a entrada inicial dela era para o início desse ano, ela foi postergada pelo Temer, por uma medida provisória para agosto desse ano, e a gente está postergando cada vez mais. Tem várias questões aí que eu não vou entrar nesses detalhes hoje, mas tem várias medidas no Congresso, e agora a medida provisória que saiu ontem, para mandar ela mais para frente ainda. E aí, gente, como meu tempo é curto, estou vendo que faltam 2 minutos, eu estou controlando aqui, João. Eu queria destacar o decreto que saiu agora dia 28 de abril, anteontem, decreto 10.332, que institui a estratégia de governo federal do governo digital do governo federal, perdão. E aí, se vocês lerem essa estratégia, que vale muito a pena ler, nem parece que é do governo, por incrível que pareça, ela cria o Comitê de Governança Digital, falando que tem que ter um encarregado de proteção de dados com base no LGPD, que é o famoso DPO, Data Privacy Officer. Traz como objetivo implementação da Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, no âmbito do governo federal, estabelecendo plataforma de gestão de privacidade, estabelecendo meta para que isso aconteça até 2020. E, gente, no dia seguinte vem a medida provisória maluca, medida provisória 959, que traz regra de auxílio emergencial para as pessoas e o adiamento da LGPD. Ou seja, é o samba do crioulo doido louco, e essa medida provisória de ontem postergou a vigência da LGPD para 3 de maio de 2021. Ou seja, um dia antes o governo cria, através de um decreto, uma estratégia de governo digital, mencionando a LGPD várias vezes, falando que é fundamental que o governo se adeque, que a iniciativa privada se adeque, que crie mecanismos de adequação em 2020, que é o ano de vigência normal da LGPD, e no dia seguinte vem uma MP tratando de auxílio emergencial e postergando a vacatio legis para maio de 2021. Não faz nenhum sentido. Como disse a professora Caitlin ontem, é um barata voa total, eu concordo. Não faz, assim... E se vocês observarem, gente, as justificativas legais que estão lá no Congresso para o adiamento da LGPD, todos os projetos de lei do Congresso falam o seguinte: a gente tem que adiar a LGPD porque
o custo de implementação é muito alto em tempo de coronavírus, ninguém tem dinheiro, sendo que a lei está acho que 18 meses já em vacatio, não faz nenhum sentido, e que a NPD ainda não foi implementada. Quem cabe implementar a NPD, nomear seus diretores? O governo federal. É uma inércia do governo federal. Ou seja, é o cachorro correndo atrás do rabo, não faz, para mim, eu não consigo entender. Vocês sabem que proteção de dados, não preciso ensinar padre a rezar a missa, tem tudo a ver com liberdade, com dignidade da pessoa humana, se confunde com a democracia. Então, é fundamental que a gente tenha a lei em vigor o quanto antes. E, para finalizar mesmo, João, prometo, quem quiser também uma aula... Fica à vontade para você concluir o teu ponto aí, fica à vontade. Tranquilo, 30 segundos. A ADI 6.387 do STF, que é lá o caso do IBGE, quem acompanhou aí pela imprensa, a ministra Rosa Weber suspendeu a eficácia da MP 954 de 2020, que obrigava as companhias de telefone a mandar dados pessoais dos usuários para o IBGE. E aí eu só vou ler aqui para finalizar mesmo um trecho da decisão liminar da Rosa Weber, que ela dá um recadinho para o governo federal. Ela fala o seguinte: não bastasse a ausência de garantias de tratamento adequado e seguro dos dados compartilhados, parece-me agravada pela circunstância de que, embora aprovada, ainda não está em vigor a LGPD, Lei tal, 2018, definitora dos critérios para a responsabilização dos agentes por eventuais danos ocorridos em virtude dos tratamentos de dados pessoais. Ou seja, uma das questões do periculum in mora e do fumus boniuris para dar a liminar foi: olha, a gente ainda não tem LGPD, não temos regras claras de segurança, de responsabilização, de proteção de dados, então vou parar com tudo que tem um risco grande para a sociedade brasileira. Ou seja, mais um caso do IBGE que a gente demonstra e que dialoga muito com o combate à Covid, de dados pessoais, que a LGPD faz uma falta danada e gera uma situação de extrema insegurança jurídica para o país. Bem, é isso. Desculpa aí avançar no horário, mas o tema a gente poderia ficar falando a noite toda aqui, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Rodrigo, super obrigado. Não avançou nada no tema, foi super no tempo, foi super controlado aí. A vontade que dá é o desabafo continuar, né? Porque justamente na quadra que a gente está mais exposto, na quadra que a gente precisa de uma proteção de dados pessoais, justamente o governo vem e mais uma vez tem esse retrocesso, né? Não sei se vocês viram, a Comissão de Direito Civil do Conselho Federal da OAB emitiu uma nota técnica justamente contra a demora na publicação da LGPD e com os fundamentos integrais aí do Rodrigo. Rodrigo, super obrigado, viu? Avançando aqui nos nossos queridos convidados, vou passar a palavra agora para a nossa doutoranda da UERJ, a Maria Regina Rigolon. A Maria Regina vai tratar de aspectos do regime jurídico dos dados sensíveis na LGPD. A Maria Regina é doutoranda em Direito Civil pela UERJ, mestre em Direito e Inovação pela UFJF, professora e advogada. Maria Regina, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite e, por favor, está com a palavra. João e Maria Regina, desculpe a minha extrema indelicadeza. É só para antecipadamente me desculpar para os colegas, especialmente que teve gente que entrou depois, que eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Sem problemas. E aí, para não interromper vocês mais uma vez, para não ser deselegante novamente, eu já vou deixar avisado que eu vou sumir de repente, mas está gravado e eu assisto depois, tá? Desculpa aí, foi mal. Isso, tudo certo. O Rodrigo gentilmente já tinha avisado a gente dessa ausência e a presença dele é mais gentil ainda, porque mesmo com outra live que já ele vai falar, ele topou o nosso convite e conseguiu vir falar. Rodrigo, super obrigado. Maria Regina, com a palavra. Boa noite. Não conheço muitos de vocês, né? Entrei agora no doutorado em Direito Civil na UERJ. Queria agradecer a presença, né, de vocês que estão escutando, a todos envolvidos na organização, né, do nosso encontro de Direito Civil e principalmente ao convite do João e do Rodrigo, né? Muito obrigada. Vou falar um pouco para vocês hoje, né? O Rodrigo Gomes falou muito bem, foi um
um panorama que ele traçou para a gente fundamental, né, para a gente situar do que a gente está falando, das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil com relação ao tema. E dentro desse cenário, quando ele fala para a gente, né, dessa questão, né, do Covid, da pandemia, um tema que está muito em evidência é justamente a questão dos dados sensíveis, né? Quando nós sabemos que os dados que se referem à saúde não são só eles que são o grande centro de interesse no cenário da pandemia, mas são, sim, um grande eixo de interesse esses dados que são qualificados como dados sensíveis. E para tratar um pouco, né, desse tema que eu desenvolvi na minha pesquisa do mestrado, na orientação do professor Sérgio Negri, aqui em Juiz de Fora, né, de onde eu estou falando, na UFJF, eu queria fazer uma breve digressão com vocês para a gente situar. Quando a gente fala de dados sensíveis, né, de onde que surgiu essa categoria, do que a gente está falando. E se a gente pensar, né, de toda aquela evolução da privacidade nas décadas, né, de 60, 70, que a informação passa a assumir uma centralidade para a proteção da privacidade. E quando a gente faz esse recurso, né, a gente verifica que, paralelo ao debate da proteção de dados pessoais, esse debate também foi acompanhado sobre os dados sensíveis. Então, por exemplo, né, se a gente vai na primeira legislação nacional sobre proteção de dados pessoais, que foi na Suécia, né, o Data Protection Act de 1973, ele já trazia o tema dos dados sensíveis. Então, o debate dos dados sensíveis está logo na gênese do debate sobre a proteção de dados pessoais. E qual que seria o fundamento, né, dessa categoria de dados pessoais? Quando nós verificamos, né, que existem dados pessoais, né, que são associados a opções e características fundamentais da pessoa. E, né, aqui vou fazer uma breve referência, né, ao Rodotà, que é a minha referência teórica, né, no desenvolvimento dessa pesquisa, quando ele fala que a axiologia, né, envolvida nos dados sensíveis, que vai fundamentar a ontologia desses dados é que os dados sensíveis, eles têm uma potencial inclinação para serem utilizados com finalidades discriminatórias. Então, segundo Rodotà, quando nós estamos falando de dados sensíveis, o debate ele transcende a proteção de dados, né? Que nós sabemos que por si só está relacionado à dignidade da pessoa humana, à igualdade, às liberdades, mas o debate ele é definitivamente elevado para termos de igualdade material. Então, essa é o grande passo, né, que os dados sensíveis eles trazem em termos de proteção de dados pessoais. E aqui eu queria citar, né, também o Danilo Doneda, né, egresso da UERJ. A gente teve a oportunidade, eu, professor Sérgio, de trazer ele aqui para Juiz de Fora para integrar a minha banca da defesa do mestrado. Ele fala uma questão que é muito importante a gente fazer essa distinção. Os dados sensíveis, eles têm essa maior capacidade de discriminar, porque ele é associado a categorias tradicionalmente, né, relacionadas à discriminação. Mas é um risco maior do que a média dos demais dados pessoais, né? A gente sabe que eles podem ser tratados com finalidades legítimas e qualquer dado pessoal pode ser tratado com a finalidade de discriminar. Então, isso não é uma característica exclusiva dessa categoria, mas a gente sabe que o Doneda ele faz essa referência. É um risco maior do que a média dos demais dados pessoais. Então, é importante a gente ter isso em mente. E, nesse momento, a gente deveria entrar aqui na LGPD para a gente traçar um pouco, delinear um pouco melhor esse debate. E, como nós aqui já sabemos, dentro de um conceito muito amplo do que seria considerado dado pessoal na LGPD, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dado pessoal é qualquer informação que se relaciona a uma pessoa identificada ou identificável. Então, esse conceito é muito amplo, ele vem sendo muito questionado na Europa, mas não é o mérito agora que a gente deve entrar. E, por um outro lado, né, diferentemente dessa abordagem legislativa, quando nós nos voltamos para os dados sensíveis, a gente verifica que eles são qualificados na LGPD
a partir da enumeração do conteúdo informacional. Então, dados sensíveis são aqueles que se referem à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação partidária, questão sindical, caráter religioso, né, os dados referentes à saúde, à vida sexual, dados genéticos, biométricos, enfim, são com base no conteúdo que o legislador qualifica o que é um dado sensível. Na mesma linha do GDPR, né, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, a gente tem um paralelismo, né, da LGPD e do GDPR nesse aspecto. E aqui, gente, traçado só estritamente esse conceito legal, né, dos dados sensíveis, é importante fazer uma distinção, porque existe muita confusão nesse tema. Ele nos esclarece que os dados sensíveis, eles constituem o núcleo duro da privacidade. Essa não seria uma referência adequada, por quê? E o próprio voltou. Então, esses dados dizem, né, segundo o Rodotá, alguns desses dados, eles dizem respeito à posição da pessoa na organização social, política, econômica. Então, eu posso e eu devo ter a prerrogativa, é um direito meu consagrado aqui na Constituição brasileira, né, de ter as minhas convicções políticas, de expressar as minhas convicções, sem que isso seja usado em meu prejuízo. Eu posso exercer esse meu direito sem que a minha convicção política, por exemplo, ela seja utilizada para aplicar uma taxa de juros maior para mim do que as que são regularmente praticadas por instituição financeira. Então, o debate dos dados sensíveis, ele transcende essa lógica do sigilo, porque a própria, né, privacidade e proteção de dados pessoais, ela transcende essa lógica do sigilo. Ela vem com a lógica do controle. Então, nós temos que ter, né, o controle sobre os nossos dados, que com certeza ele usurpa a perspectiva individual, né? Ele não se limita à perspectiva individual. Então, essa é uma ponderação importante que eu queria trazer para vocês. Uma outra questão, né, que eu acho relevante a gente traçar seria um debate, né, em torno dessa categoria, que é os dados sensíveis na LGPD, eles devem ser considerados como um rol taxativo ou exemplificativo, né? Como a gente qualifica a natureza jurídica dessa regulamentação no nosso marco regulatório? E assim, eu tive já a oportunidade de publicar um artigo sobre esse tema, está na minha página da academia, para quem tiver interesse. Quando nós pensamos na própria cláusula geral de tutela da pessoa humana, né, na dignidade, a gente começa a pensar que se a ontologia, né, desses dados é justamente a capacidade de discriminar, não faz sentido a gente prever hipóteses restritas, né, do que seriam esses dados, né? No primeiro momento, a impressão que a gente tem é essa. A gente não conseguiria conter as hipóteses que teriam essa aptidão. Mas qualquer abordagem, né, no sentido de uma leitura exemplificativa desses dados, ela tem que ter critérios. Senão a gente inviabiliza a própria aplicação efetiva da norma, a atividade de diversos setores. Então, a gente tem que condicionar essa leitura a uma abordagem até num certo tom pragmático mesmo, né, do que é suscetível, né, de nós considerarmos. E para um exemplo aqui concreto que eu tive a oportunidade de traçar de uma professora querida minha aqui da UFJF, a Raquel Bellini, também é egressa da UERJ, ela faz um paralelo em termos de responsabilidade civil, né, para qualificar a atividade como de risco, que na verdade seria perigo, mas enfim, ela traz um comparativo muito simples. Olha, se nós formos olhar para toda atividade concreta, né, para todo caso de dano que já ocorreu, para verificar se aquela atividade é ou não perigosa, a gente vai correr o sério risco de qualificar toda e qualquer atividade como perigosa, né? Isso a gente consegue traçar um paralelo aí com essa questão do contexto, né, para avaliar a discriminação, quando nós sabemos que, em realidade, qualquer dado pode ser tratado para discriminar.
Então, era mais para a gente trazer um pouco disso e até, né, um trabalho que eu queria referenciar aqui com vocês hoje de uma pesquisadora francesa que chama Antoinette Rouvois. Ela traz uma abordagem muito interessante, um trabalho que ela apresentou na Comissão Europeia, de que na era digital, no paradigma do Big Data, a gente não precisa de dados sensíveis, a gente não precisa de visualizar essa categoria para estarmos diante de situações em que estaremos tendo uma discriminação. Ela exemplifica isso muito claramente num processo que ela se refere como clustering. O clustering, ele é uma criação de categorias socialmente imperceptíveis, socialmente invisíveis, que nesses processamentos muito complexos e muito avançados, aperfeiçoados de dados pessoais, eles conseguem mapear categorias que nós não visualizamos socialmente, mas que são exploradas e que são discriminadas. Por exemplo, assim, a gente pode fazer um exemplo aqui. Idosos que moram sozinhos e têm dificuldade para dormir. Então, o processamento de uma grande quantidade de dados, ele vai construindo essas categorias que nós não conseguimos identificar socialmente e a discriminação se faz. Então, eu trouxe mais para a gente ter condição de discutir sobre esses temas e trazendo que, em última análise, nós temos na principiologia da LGPD o princípio da não discriminação. Então, tá lá que é vedado, né, qualquer tratamento de dados pessoais com fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então, a gente questiona, né, se é possível, se não é possível, né, essa discriminação ilícita ou abusiva, a discriminação lícita ou legítima seria possível. E a gente sabe que, às vezes, é através da diferenciação que a igualdade substancial se dá. Então, a gente, em última análise, nós temos esse princípio que é uma grande referência para nós em termos de dados sensíveis, né? Mas, como o Rodrigo já trouxe, né, da nossa realidade aqui, em termos da LGPD, na realidade, né, como nós sabemos, o nosso marco regulatório, ele, infelizmente, não é fruto, né, de uma evolução gradual, paulatina e de um aperfeiçoamento dos institutos construídos na nossa realidade, né? São várias as pessoas que estão se esforçando e né, nessa luta, né, pela nossa proteção de dados pessoais já há décadas, mas, né, como nós temos essa referência, o nosso modelo ele é fortemente inspirado no modelo da União Europeia. Então, isso lança desafios, né, adicionais para a implementação, e a autoridade nacional, como o Rodrigo muito bem trouxe, já é um indicativo, infelizmente, de quanto, né, que há de ser feito, porque nós não temos instituições consolidadas na defesa de proteção de dados pessoais. Né? Se a gente tomar de referência a Europa, né, a primeira lei de proteção de dados, que foi no Land de Hesse, na Alemanha, em 1970. A gente não tem ainda uma lei em vigor, uma lei geral em vigor. Então, a gente tem, né, vários desafios para enfrentar, até mesmo para interpretar, para delinear. Então, a nossa interpretação não pode ser categórica, né? Porque a gente está explorando esse tema e trabalhando para poder construir essa referência. Só para finalizar, desculpa, gente, se eu passei do tempo, uma vez qualificado o dado como sensível, né, nós atraímos um regime jurídico mais protetivo do que aquele regime jurídico reservado aos demais dados pessoais. Só para citar aqui para vocês, o consentimento é mais qualificado, as hipóteses que autorizam o tratamento desses dados pessoais são mais restritas. Então, proteção ao crédito não autoriza tratamento de dados sensíveis. Por exemplo, interesse legítimo, né, que o Vinícius vai tratar daqui a pouco, não autoriza o tratamento de dados sensíveis. Nós temos, né, restrições ao compartilhamento de dados, porque nós sabemos que o compartilhamento ele dilata a potencialidade lesiva dos dados pessoais, porque são mais agentes envolvidos, então, naturalmente, né, a gente vai ter um risco maior, né, para os sujeitos aos quais os dados se referem. E a gente pode ter a previsão de padrões de segurança pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais de
previsões específicas, né, na parte de segurança e sigilo de dados, que a gente sabe que é fundamental. E a tecnologia pode entrar aí, suprindo, né, a arquitetura, né, que o Lessig trabalha muito bem para a gente conseguir ter várias frentes, né, de proteção de dados da pessoa. Mas é isso. Obrigada, gente. Regina, super obrigado pelas intervenções riquíssimas. Vou de imediato passar a palavra agora para o Vinícius. Antes de passar a palavra para o Vinícius e apresentá-lo, só lembrando para o pessoal que a gente abre logo em seguida do último expositor para a gente começar a bater papo, que é o que importa aqui nesse nosso encontro, né? Então, quem quiser fazer qualquer comentário, manda uma mensagem para mim, reservada aqui, que eu vou ficar igual o presidente da Câmara, sabe? Fazendo a listagem dos sujeitos que estão arrolados. Então, só mandar uma mensagem para mim, João, eu, que aí eu vou listando aqui para já. Quero te ver falando, deputado, como vota? Deputado, como vota? É isso aí. Tá bom? Então, não deixa de mandar uma mensagem para mim. E vamos agora, então, ouvir o Vinícius Padrão. O Vinícius vai tratar de conceito de legítimo interesse na LGPD. O Vinícius é mestrando em Direito Civil lá na UERJ, pesquisador do ITS Rio e advogado. Vinícius, obrigado por ter aceito o nosso convite e está super com a palavra. Estão me ouvindo? Muito bem. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado ao Rodrigo, que foi quem inicialmente me convidou para falar aqui, expor um pouquinho da minha pesquisa de interesse legítimo. Muito obrigado ao João, à Lívia, acho que o Caio, a Maici, que são as pessoas que mais diretamente estão realizando esse nosso encontro, estão fazendo acontecer. E pessoalmente, para mim, é algo muito importante, porque eu estou no primeiro ano de mestrado, então eu entrei na UERJ, cheguei na UERJ com uma expectativa muito grande de, enfim, ter aula, de trocar ideias, trocar figurinhas, fazer novas pesquisas. Então, a quarentena deu um baque nessa minha animação, então esses encontros estão ajudando muito a, enfim, manter ainda essa chama acesa de querer pesquisar, de querer aprender, de querer compartilhar. Então, realmente, muito obrigado a todos os envolvidos e muito obrigado a todos que estão aqui participando desse momento. Eu vou falar de forma bem rápida sobre um tema que eu escrevi junto com o professor Carlos Afonso e com o professor Mário Viola no ano passado, que é o conceito de interesse legítimo na LGPD. Inicialmente, eu queria fazer 3 pequenas considerações. A primeira delas dentre tantos motivos, eu costumo resumir em dois, aliás, os principais da LGPD. O primeiro deles é proporcionar aos titulares instrumentos que garantam maior controle sobre o que é feito com seus dados pessoais. O segundo, e aí já é uma outra perspectiva, uma mais negocial, é estabelecer regras claras para o tratamento de dados, tanto por parte da iniciativa privada, quanto por parte do poder público. Essas 2 funções elas acabam dialogando ao longo da lei e certamente vão levantar muitos debates no futuro, quando a LGPD um dia entrar em vigor. Aliás, eu queria fazer só mais uma consideração, que o Rodrigo apontou muito bem de que a LGPD continua sendo adiada, então talvez o tema de interesse legítimo não faça tanto sentido agora, porque a LGPD ainda não está em vigor. Então, a gente não está discutindo aqui se o tratamento é lícito ou é ilícito, mas o conceito de interesse legítimo, como hipótese autorizativa, ele vai ser muito importante para conferir a verdadeira eficácia à LGPD. Porque, enfim, como a gente sabe, a LGPD define como tratamento de dados pessoais toda operação realizada com dados pessoais. Isto é, coleta, armazenamento, tratamento é o próprio conceito guarda-chuva, mas, enfim, comunicação, exclusão, enfim, sob o guarda-chuva de tratamento estão todas essas operações. E para que essas operações sejam lícitas à luz da LGPD, elas precisam estar ancoradas em pelo menos uma das bases autorizativas previstas em lei. E, diga-se de passagem, esse é um trabalho que tem tomado muito tempo do escritório de advocacia, que consiste no mapeamento dos fluxos de dados das empresas, enfim, das instituições, eventualmente do poder público,
e verificando, a partir desse mapeamento, quais são as hipóteses autorizativas que legitimam esses tratamentos. Como a Maria Regina ela bem adiantou, existem regimes distintos para dados pessoais não sensíveis e dados pessoais sensíveis. E esse regime distinto, ele se reflete também nas hipóteses que legitimam o tratamento dos dados. Então, a Maria também adiantou, a segunda consideração é essa. Tudo que eu falar de interesse legítimo aqui e de tratamento de dados, ele não se aplica aos dados pessoais sensíveis, não sensíveis, ou seja, aqueles que permitem identificação de um titular. Conceito genérico. Então, vamos ver. E aí, o artigo 7º traz para a gente 10 hipóteses autorizativas que legitimam o tratamento de dados pessoais. No inciso 9º, que é o que interessa aqui para esse meu breve discurso, a LGPD dispõe: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exigem a proteção dos dados pessoais. Então, assim, essa hipótese ela foi criada justamente para dar cabo das situações em que o consentimento e as outras hipóteses alternativas se mostrassem verdadeiro óbice à exploração regular de dados pessoais. Assim, pensando num cenário de tecnologia se desenvolvendo cada vez mais, de novos usos para dados pessoais, o estudo de interesse legítimo ele assume um papel relevante justamente em razão dessa sua versatilidade. Ele permite atender esses novos usos sem respeitar os direitos titulares. Assim, o maior desafio que se encontra, e é por isso que eu disse que o interesse legítimo ele é importante para a eficácia da lei, é a gente construir uma metodologia, construir uma discussão jurídica para não transformar o estudo em cláusula vazia. Ou seja, a gente não pode deixar que o Instituto de Interesse Legítimo ele vire uma carta branca a ser utilizada pelos agentes de tratamento. Assim, imagina que a empresa A trata dados pessoais para fins de e-mail marketing. Só que os e-mails que ela conseguiu foram, na verdade, um vazamento de uma empresa B. Então, ela vai olhar lá as hipóteses autorizativas da LGPD e ela vai perceber que o tratamento dela, que ela realiza, ele não se enquadra em uma outra. E ela pode pensar, eu vou realmente, o marketing para mim é um interesse legítimo. Eu quero realmente a construção de o que seria um interesse legítimo, essa metodologia, ela passa por um esforço argumentativo. E é um esforço argumentativo que vai ter que ser feito à luz do caso concreto, verificados ali quais são os interesses do controlador ou do operador e quais são os impactos desse tratamento nos titulares de dados pessoais. Na LGPD enfim, no arcabouço regulatório envolvendo dados pessoais, a atuação no Brasil, né, a atuação da autoridade nacional, ela vai ser muito importante, porque na autoridade nacional, se um dia ela vier a ser oficialmente constituída, que a gente confia que é a autoridade que a gente confia que vai soltar algumas balizas interpretativas para poder, enfim, para poder aplicar essa hipótese autorizativa, justamente conservando o objetivo principal da lei. No artigo que eu desenvolvi com o professor Carlos Afonso e o professor Mário Viola, a gente resolveu dar um passo além. E ao invés de ficar esperando essa criação da NPD, posterior manifestação, ou ficar esperando a eventual manifestação do Poder Judiciário, a gente propôs uma combinação de parâmetros que já vêm sendo utilizados no exterior, notadamente na Europa, e algumas balizas que já vêm da própria LGPD. No âmbito da GDPR, no GDPR, né, o European Data Protection Board, ele traz, por meio de seu parecer, um teste de 4 fases para legitimar o tratamento de dados pessoais à luz do interesse legítimo ou do controlador ou de terceiro. Em breve síntese, e não vou me alongar no que são essas fases, ou, enfim, não vou dar pormenores, porque a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo isso.
esse grande teste pode ser resumido da seguinte forma. A primeira fase é a avaliação dos interesses legítimos propriamente ditos, ou seja, apontar a característica daquele interesse do controlador ou do terceiro. Como os interesses podem variar muito, não só em razão do negócio que é desenvolvido, mas principalmente do volume de dados que é tratado ou não, da região que, enfim, vai ser afetada ou não, da vulnerabilidade daqueles titulares, é difícil estabelecer um parâmetro genérico para a aplicação dessa primeira fase. Então, o European Data Protection Board ele traz 4 indicadores. O primeiro deles, se esses interesses legítimos eles estão ancorados em valor constitucional, se existe interesse público naquele tratamento, a conexão desse interesse legítimo com outros requisitos legais, e aqui eu aproveito para fazer um breve exemplo que, enfim, eu vi na prática acontecer e realmente é o exemplo que dá em manuais, é o caso do seguro de vida. Enfim, acontece o óbito, aquele que tem direito à indenização entra em contato com a seguradora e fala, olha, o meu pai, meu tio, ele faleceu, está aqui a certidão de óbito, eu quero coletar a indenização. A seguradora, por sua vez, claro, ela pode simplesmente, muito gentilmente, pagar, mas não é essa a realidade das seguradoras. A gente sabe muito bem disso. Então, as seguradoras elas vão buscar formas de confirmar a veracidade daquele relato. E aí, por exemplo, existem seguradoras que têm verdadeiros assim, acordos, não diria nem chegam a um contrato, mas, enfim, existem alguns acordos que permitem que essas seguradoras enviem a informação, o nome do suposto falecido a um determinado órgão ou a uma determinada empresa, enfim, privada que faz essa checagem para verificar se o óbito efetivamente ocorreu ou não. De fato, aqui, esse tratamento ele não está amparado no exercício de um contrato, porque, enfim, o contrato poderia muito bem ter sido adimplido sem a necessidade desse novo tratamento. Eu não preciso saber, eu não preciso consultar terceiros para pagar você. A questão aqui, e, enfim, é o próprio exemplo que o European Data Protection Board dá, é que existe um interesse legítimo na seguradora em consultar terceiros, e aí há uma transferência de dado pessoal, porque ele vai passar o nome do falecido, se realmente aquele óbito aconteceu nas circunstâncias que foram ali descritas. Enfim, é só um exemplo para dizer que, nesse caso, por exemplo, a conexão dos interesses legítimos, existe uma conexão desses interesses legítimos com outros requisitos legais, como, por exemplo, um contrato previamente assinado entre as partes, enfim. A segunda fase que propõe o European Data Protection Board é a avaliação dos impactos desse tratamento sobre o titular dos dados. Não vou fazer pormenores, porque eu já vi aqui que eu excedi um pouquinho o tempo que me foi dado, mas peço só mais 2 breves minutos. A terceira fase é o equilíbrio entre esses interesses e o impacto sobre o titular. Então, aqui, enfim, já falando da perspectiva do Brasil, será necessário, como bem impõe o artigo 10º da LGPD, a realização de uma espécie de teste de proporcionalidade entre os interesses legítimos do controlador ou de terceiro e o impacto desse tratamento sobre o titular. Enfim, e aqui o próprio parecer do board ele fornece alguns parâmetros de interpretação para esse teste de proporcionalidade, ele traz novos requisitos, ele, enfim, trata do princípio da necessidade, que é se ater ao mínimo necessário para atingir a finalidade legítima. Ele sugere que, nessas hipóteses, o controlador ele facilite o exercício dos direitos pelo titular, por exemplo, colocando mecanismos de opt-out. Enfim, o equilíbrio entre os interesses e o impacto sobre o titular ele vai ser necessário para definir, no caso concreto, e aí você vai exigir um esforço argumentativo muito grande do intérprete,
o quarto ponto, que é essa adoção de salvaguardas adicionais por parte do controlador, seria justamente essa conduta, essa postura do controlador de criar medidas para proteger os titulares de dados pessoais. Então, aqui pode até entrar em cena medidas já sim previstas em leis, mas que são facilitadas pelo controlador. Ou seja, realmente na lei existe o direito de você excluir seus dados de um tratamento. Então, por que não facilitar? Por que não criar, enfim, uma plataforma que o titular possa realmente, de maneira rápida, garantir que o tratamento dos dados pessoais foi interrompido? Outros exemplos de salvaguardas técnicas adicionais que eu separaria é justamente o uso extensivo de técnicas de anonimização, uso de técnicas que incrementam a proteção da privacidade, como o próprio conceito de privacy by design, a realização de relatórios de análise de impacto à privacidade, o aumento da transparência como um contexto geral, de uma forma geral, né? O opt-out facilitado e não condicionado e, por fim, eu diria também a portabilidade dos dados. Na ausência de um posicionamento da ANPD ou de, enfim, uma decisão judicial sobre o tema, acredito eu, enfim, a pesquisa ainda tem que ser e vai ser, se depender de mim pelo menos, muito mais bem elaborada, muito mais pormenorizada, mas a pesquisa, enfim, a análise do interesse legítimo da LGPD, ele vai passar justamente por essas quatro fases, que eu resumiria de forma bem sintética em 1. A avaliação dos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. 2. O impacto desse tratamento sobre o titular dos dados pessoais. 3. Qual que é, na análise do caso concreto, qual o interesse deve prevalecer, se o do titular ou se o do controlador, e enfim, sugerir formas de equilibrar esse interesse do controlador e os direitos dos titulares. E 4, justamente, sim, superar essas 3 primeiras fases, uma análise mais técnica, a adoção de medidas técnicas mais efetivas para garantir, de fato, que esses dados sejam tratados enfim, sejam tratados para os fins legítimos, eles sejam, na medida do possível, dotados de medidas de segurança que impeçam a ocorrência de incidentes, que impeçam a ocorrência de vazamentos. Porque, enfim, a gente está falando de dados pessoais que estão sendo tratados sem o consentimento titular. Então, para isso... Desculpa, João, acabei de ver sua mensagem aqui. A gente está falando de dados pessoais que estão sendo tratados sem o consentimento titular. Então, realmente, o desenvolvimento dessa metodologia, o desenvolvimento desse teste, de todo esse teste de análise de interesse legítimo, ele é muito necessário para que a gente não se depare com uma situação em que essa hipótese autorizativa ela seja usada como carta branca a legitimar todo e qualquer tipo de tratamento de dados pessoais e, como consequência, comprometer a eficácia da LGPD. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, desculpa se eu falei um pouco rápido, minha primeira apresentação estou um pouquinho nervoso, mas agradeço de novo a oportunidade e, enfim, por qualquer dúvida, eu estou aqui. Muito obrigado. Vinícius, fantástico, você não falou rápido nada, imagina, foi uma apresentação de altíssimo nível, adorei, aprendi pra caramba. Obrigado a todos os apresentadores, né? Eu acho que esse encontro aqui, o que tem de belo é justamente a gente poder pensar um pouquinho de novo, apesar de longe, que é super legal. Obrigado mesmo a todos os expositores. Vou passar a palavra aqui para o presidente, sou igual o secretário da mesa. O secretário da mesa decide e não faz nada, ele só fica passando a bola. Então, presidente, o senhor que eu só vou me manifestar para eu não parecer mal educado, mas não tem nada de presidente. Felipe Medon bem pontuou que você é o homem do dinheiro, cara. Isso vale mais que qualquer coisa. Se alguém depender desse mundo do meu dinheiro, sinto muito, não chegará muito longe. Gente, boa noite a todo mundo. Fiquei muito feliz aqui com as apresentações. Esse é um tema que eu tenho até enfrentado assim, algumas coisas no escritório, mas não é um tema sobre o qual aprofundei estudos. Então, estou estudando atualmente mesmo para tentar acompanhar um pouco mais de perto. E eu queria fazer 2 perguntas.
E como a gente tem a Maria Regina e o Vinícius, talvez vocês pudessem revezar ou escolher livremente, enfim, vocês que sabem. Uma primeira é sobre a MP 954, que é a medida provisória que trata ainda, né, mas suspensa, sobre o compartilhamento de dados das empresas de telefonia com o IBGE, para fins de pesquisa e levantamento sobre a Covid-19. É uma coisa que está na ordem do dia. O próprio Rodrigo Gomes falou sobre isso, dizendo que nenhum professor hoje opina no sentido de que não deveria ser permitido o compartilhamento. A questão normalmente não é essa. A dúvida passa por proteção e talvez por anonimização. E aí minha pergunta é sobre isso. Como que deveria funcionar a anonimização de dados nesse contexto de pandemia, né? E eu pergunto isso porque até estou com a medida aqui aberta, e no artigo 2º ela fala alguns dos dados que deveriam ser compartilhados, né? Em relação dos nomes, números de telefone e endereços de seus consumidores. Coisa que parece fazer sentido quando a gente pensa em mapear a difusão de uma doença como essa. Então, a gente quer saber qual região está com um índice maior, qual região está menos afetada. Então, o que eu queria perguntar é como deveria funcionar a anonimização, se isso seria um critério suficiente para legitimar essa MP ou não. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda que eu queria fazer é sobre a situação dos escritórios de advocacia no tratamento de dados pessoais. E, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui em causa própria, eu nem sei exatamente como é que está isso, eu estou me informando agora, mas eu acho que essa é uma preocupação que todos nós que estivermos em escritório vamos ter, né? E aí eu fiquei pensando, assim, um exemplo muito bobinho, mas só para suscitar a questão mesmo, para vocês poderem explicar para a gente. Fiquei imaginando uma situação em que o escritório de advocacia recebe dados, mas esses dados, na origem, foram coletados com devido consentimento. E se forem dados sensíveis, então o consentimento não foi destacado com toda a relevância que a LGPD determina. E aí eu fiquei pensando, em que medida faz sentido atribuir responsabilidade ao escritório? Tem alguma excludente? Tem alguma resposta muito direta da lei para isso? Talvez tenha, assim, realmente não sei. Como é que funcionaria uma situação dessa? E, por outro lado, como é que nós, advogados, podemos nos precaver um pouco desse tipo de situação? Basta pedir uma declaração do cliente, o cliente dizendo que obteve consentimento corretamente? Tipo, como é que funcionaria isso? Muito obrigado, gente. Você fala, Vinícius, ou eu? Eu prefiro falar da mais fácil, Maria. Você fica com a primeira, eu posso falar do escritório de advocacia, se você assim preferir. Então tá, tanto faz. Então deixa eu falar rapidinho aqui. Rodrigo, sobre escritório de advocacia. Realmente é uma questão que está na ordem do dia. Lá no escritório, eu tenho até trabalhado, enfim, não vou citar o nome de cliente, é óbvio, mas a gente tem até feito adequações de outros escritórios. Ou seja, realmente mapeando o fluxo de dados desses outros escritórios e verificando, enfim, quais são as bases autorizativas que legitimam esse tratamento de dados, enfim, verificando se o escritório ele tem estrutura técnica para fazer aquele tratamento de dados, o que deve ser alterado ou não. Então, a princípio, salvo um posicionamento diverso da autoridade, os escritórios eles estão englobados e estão dentro da LGPD, sim. Uma pergunta até mais curiosa, que eu acho que pode sair daí, e aqui eu não estou querendo driblar essa pergunta, é o seguinte: a LGPD diz que o regime de responsabilidade ele é subsidiário. Então, se aplicam as normas do direito do consumidor quando, enfim, a relação for de consumo, e se aplicam as normas da própria LGPD quando a relação não for de consumo. Considerando que a natureza da relação advogado-cliente ela assim, suscita algumas considerações, enfim, o regime de responsabilidade ali ele seria o da LGPD e não da CDC, a depender da sua corrente, a depender do posicionamento que vai prevalecer. Especificamente quanto à sua pergunta, na prática negocial, o que a gente tem feito é o seguinte: a gente tem inserido cláusulas contratuais, se precavendo, porque a verdade se o dado na origem ele foi coletado de forma ilícita, ou nem de forma ilícita, você não precisa ter, enfim, você simplesmente coletou, mas não respeitou aquilo que é exigido da LGPD. E aí você faz a transferência desses dados para um terceiro. E esse terceiro trata esses dados, esse tratamento também é ilícito à luz da LGPD. E assim, salvo, claro, a gente vai conversar diversas coisas de regresso, enfim, o próprio contrato que foi assinado entre as partes,
mas, a princípio, de acordo com a lei, ele responderia sim, porque, enfim, ele tratou dados sem que estivessem presentes qualquer uma das bases autorizativas da LGPD. Cara, meio preocupante, né? Mas bom saber, bom saber. Simultaneamente, eu estava conversando com algumas pessoas do escritório para informar sobre isso. Acabei de saber que a gente tem uma equipe e eu acabei de ser convidado a integrar essa equipe. Enfim, então, fazer perguntas demais gera esses problemas. Não, fazer pergunta demais gera problemas na rotina. Fala muito da Bom Dia Cavalo. Obrigado. Maria Regina, acho que você ia comentar alguma coisa também, né? Eu ia comentar, né, só, né, fazendo uma pequena só observação nessa questão que o Vinícius explicou muito bem. Geralmente existe muita confusão. A gente acaba, acho que pelo próprio conceito, né, da privacidade que ele traz, né, dentro, né, como um direito complexo, mas ele traz a questão da autodeterminação informativa, né, desse controle, da importância que o consentimento assume em toda essa lógica. Ele não é a única possibilidade que a gente vai ter, né, e isso não é demais dizer, para tratar os dados pessoais. Então, só fazendo essa consideração adicional, o Vinícius explicou muito bem, outras hipóteses, né, que os escritórios vão poder basear as suas atuações, como o próprio exercício regular de direitos, né, em termos de contrato, em um processo judicial. Então, com certeza, vai ser necessário o tratamento de dados pessoais, independentemente do consentimento da outra parte, né? Seria até absurdo a gente esperar que a outra parte, a parte ré ou a parte autora, enfim, ela vá, a gente vai depender do consentimento dela para a gente poder tratar dados que se referem a ela, para poder exercer direitos, né, na esfera jurisdicional ou na própria esfera extrajudicial, né? Seria só isso que eu iria acrescentar. E entrando nessa questão, né, da MP 954, assim, eu não vi, né, das grandes referências, né, realmente, como disse o Rodrigo, uma restrição ao uso de dados pessoais, né, para fins sanitários, para fins humanitários. Ela tem lastro na LGPD. A questão é como? E aí entra a questão de que o Rodrigo levantou, por exemplo, da anonimização, né? Eu, estudioso do direito, não tenho como falar como que vai ser feita a anonimização, vai ser lá para a parte do pessoal da segurança da informação, né? Do pessoal da TI, mas o que nós temos de referência? A anonimização, uma vez eu estava em sala de aula e eu estava falando sobre anonimização da LGPD, e tinha um aluno meu que era do direito e tinha formação também na parte de TI. Aí ele me questionou, falou assim, não, mas não existe anonimização. Aí eu falei assim, não, existe. A gente não existe, né? Na lei é prevista a anonimização. Aí a gente sabe que, na realidade, ele falou assim, olha, não tem como você absolutamente anonimizar um dado. A questão é qual o ponto do razoável, né, dos esforços razoáveis, né, para você conseguir anonimizar esse dado. Então, seriam assim, existem, né, a gente sabe que não estamos num cenário da LGPD em vigor, mas a proteção de dados vão incidir ali para dar cânones para a gente situar na ausência do vigor da LGPD. Mas a gente sabe que a anonimização é um critério muito importante, né? Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, e a própria LGPD deixa, né, sempre que possível que ela seja feita. Agora, definir a anonimização, ela vai ser de acordo com os procedimentos técnicos do que é razoável naquela época, porque ela absolutamente, tecnicamente, não existe. Então, assim, desses problemas, né, da MP 954, né, que o Rodrigo até trouxe anteriormente, foi um vácuo, né, de critérios, né, de como isso vai ser protegido, de critério de anonimização, ou se não de anonimização, de pseudonimização, né, quem sabe critério de criptografia, recursos para preservar a pessoa, né? Tudo bem, esses dados vão ser utilizados para proteger, né,
para fins, né, de tutela da saúde, de tutela da vida, no cenário da Covid. Mas quais são os critérios? Né? Nós já não temos uma lei, nós já não temos uma autoridade nacional de proteção de dados constituída e atuante, então quais são os critérios que isso vai se dar? E por isso que é tão problemático esse não cenário. sei se vocês viram, foi essa semana agora, com a questão dos dados lá de São Paulo, uma jornalista pegou uma tabela de Excel com os dados que teoricamente eram anônimos e ela mesma começou a aplicar alguns filtros na tabela para chegar finalmente no sujeito que morasse, por exemplo, numa cidade pequenininha e que tivesse ido numa festa tal ali próximo. Aí ela começou a fazer uns filtros. Eu, como leigo, quando eu via lá a reportagem, eu falei assim, bom, eu acho que ela tratou dados. Se ela é tratadora de dados, ela está enquadrada na LGPD, né? E aí ela, olha que loucura, com os dados que eram teoricamente anônimos, que foram fornecidos anônimos, ela chegou finalmente no sujeito que ela achou lá que era. O fulaninho ligou para o cara e falou assim, olha, sou uma jornalista e tal, eu estou fazendo aqui essa análise desses dados. Você confirma que você esteve na festa de emancipação do município, na coisa do interior? Você esteve na festa lá de emancipação do município tal? Não sei o quê? Tive. Você mora na cidade tal? Moro. Você saiu de casa durante a quarentena? Saí. Então, olha que loucura, né? O desafio ele se redobra, porque mesmo o dado que teoricamente é anônimo, por um leigo, ele consegue ser violador da privacidade, né? Então, só desejo sorte aos estudiosos do tema. Ô, João, desculpa. Maria, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Não, só duas considerações para essa sua fala. A primeira é que, enfim, como ela é jornalista, se a LGPD estivesse em vigor, a lei não se aplicaria a ela. Para fins exclusivamente jornalísticos ou artísticos, a LGPD não é aplicável. Não é aplicável. Não é. Então, ela não seria tratadora de dados? Se ela fosse jornalista e o tratamento que ela estava realizando fosse exclusivamente para fins jornalísticos, que é o que me pareceu, ela não seria. Pelo menos para fins legais. É o artigo 4º, inciso 2, a linha A. Né? A lei não se aplica. Isso. Né? Mas, isso, é a referência. Mas, enfim, curiosamente sobre a pesquisa dela, eu fiquei com o pé atrás por causa do seguinte. Enfim, isso não tem embasamento jurídico nenhum, ou pelo menos eu não pensei sobre isso, mas ela só chegou ao titular dos dados porque esse titular, ele disse para ela que era ele. Então, em última instância, ela encontrou no Facebook e foi perguntar a ele, não foi? É você essa pessoa? Ela cruzou os dados, ela com a planilha dela, ela colocou uns filtrozinhos lá e ela só ligou para confirmar. Falou assim, você é o fulano? Sou. Olha que loucura. Mas ela tinha o contato dele. Ela procurou no Facebook, eu acho. Entendi. Gente, eu até tive o som aqui, eu botei o link aí do lado. O que o João está querendo dizer, basicamente, é que com 2 ou 3 passos ela conseguiu descobrir quem é. A grande questão que foi discutida a partir da reportagem é o quanto a premissa de anonimização é problemática no momento, porque com pequenas etapas você consegue pegar a referência. A questão não foi ela ligar, o problema é como é que a Vivo lança uma planilha num site e a gente consegue fazer o sentido inverso e descobrir quem é. Eu acho que assim, não vou perder de vista que é esse o ponto. Isso não deveria acontecer. E pode ser aí, deixa que isso é com vocês. Acho que a Maria Regina, você ia falar alguma coisa? Não, eu não ia falar. Eu estou tentando dar uma olhada aqui nessa reportagem. Eu não tinha conhecimento. Porque se a gente ter, assim, né, de referência, é muito, muito grave, né, essa situação, assim. Porque, às vezes, né, assim, parece uma gama de dados pessoais, informações que se referiam à pessoa revelados, né? Eu tenho que ler com mais atenção aqui. Eu não tinha conhecimento dessa notícia. Mas se isso consegue ser feito de uma forma artesanal, né, uma forma caseira, se a gente pode falar assim, caseira. Isso no paradigma da inteligência artificial, né, e o Felipe pode até dar aí a fazer as considerações dele, né, eu acho que são muitos desafios, né, tanto que hoje não se admite, né, uma anonimização completa, ela é considerada no que é razoável se esperar. Então, esse debate, né? Porque assim, a gente
que é da área do direito, a tecnologia ela é fundamental para definir uma própria existência, né? Como é que a gente fala de proteção de dados se não tem segurança? Se não tem sigilo? Pode falar, Felipe. O artigo 12 da LGPD, ele fala isso de forma bem clara, que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para o fim dessa lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido utilizando exclusivamente meios próprios ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Ou seja, se o que a Vivo disponibilizou era facilmente revertido, ele deixa de ser categorizado como dado anonimizado e ele já cai na classificação de dados pessoais, que podem até ser sensíveis a depender do caso. Porque não é nem esforços razoáveis em termos técnicos, né? Porque isso geralmente a gente vê muito essa referência. O que a tecnologia permite razoavelmente você reverter esse processo? Se uma jornalista conseguiu... mas nesse caso, uma pessoa que tem o domínio, né, da técnica, né, que reverte esse processo. Então, assim, não era dado anonimizado, né? Então, estava, né, evidentemente, o escopo da legislação que não está em vigor, né? Alguém quer fazer algum desabafo final, algum comentário, uma intervenção? Pode dar um oi também para quem está com saudade dos colegas. Os microfones estão abertos aí. Só queria colocar uma coisa, João. Você falou da Vivo, mas eu falei até na live passada. Joguem aí nome de pessoas que vocês sabem que tem processo de família ou infância. Joguem o nome no Google. Você falou, Vai lá. Vão lá, vocês vão descobrir o nível de anonimização de dados sigilosos dos tribunais. Elisa, você falou isso na aula passada. Eu joguei o nome do meu pai, achei um processo. Por curiosidade. Aí eu falei assim, não, vou jogar aqui só pra... Maria Regina, olha só. Eu trabalho numa assessoria na defensoria, de vez em quando chegam uma das minhas funções é confirmar, assim, os defensores eventualmente negam atendimento por não comprovação de hipossuficiência e se a pessoa não concorda, vai hoje para mim, que ocupa a função para confirmar ou não. Aí, às vezes, em umas situações que não estão bem instruídas, eu só tenho um trabalho, jogar no Google. Teve uma vez que eu achei uma pessoa que eu achei 3 empresas e 6 processos, inclusive de alimentos no Centro-Oeste, com a esposa dele. Tudo liberado. Não foi em site de transparência. Eu achei jogando o nome das pessoas. Então, assim... Nesses indexadores, né? É assustador. E olha, eu nem sou jornalista, mas eu acho umas coisas que vocês não têm ideia. Tem que reverter o processo, né? Tava só jogar no Google. Né? Isso. Bom, eu acho que vamos chegando para o nosso encerramento. O coração sai sempre mais aquecido do que entrou. Então, agradecer a todo mundo que participou, agradecer os nossos convidados, agradecer pelo tempinho de todo mundo, né? Todo mundo, apesar de estar em casa nessa quarentena que acaba sendo mais estressante do que o normal, está trabalhando pra caramba. Então, agradecer a presença de todo mundo e na quinta que vem estaremos de volta. Não é isso, presidente? Não, é isso. Eu queria até dizer que quem tiver ideias de temas para si próprio ou no geral, fala com a gente está tentando levantar, pensar o que a gente faz para a próxima semana. Lá no grupão do Civil tem aquela listagem, né, que a gente colocou os temas que a gente imaginou de pesquisa de cada um. E para isso aqui continuar acontecendo, a gente precisa da ajuda de todo mundo para colocar temas lembrei disso, vamos falar disso e tal. Isso é um espaço nosso, absolutamente nosso. Eu levantaria a questão de ordem, se nada mais houver, para saber se a gente faz a nossa selfie. Estou confuso no inglês. O que as pessoas querem saber é se o fundo vai ficar Brasília ou se a gente vai ter o Arco do Triunfo. Não, Brasília. Brasília? O Arco do Triunfo. Hoje é Brasília. O Vitor tirando onda aqui em São Francisco. Ô, João, o presidente tem que ficar em Brasília, pô. Deixa o fundo aí. Verdade. Ô, Vitor, cadê aí, ué? Liga o microfone, meu filho. Desculpa, era só para brincar com o Rodrigo. Eu estava procurando aqui um pouco mais chamativo que o dele.
Boa, boa. Quem se carrega? Deixa eu tirar o print aqui, peraí. Da nossa famosa selfie. Micaela tá no mesmo sorriso. Ó, desde a hora que entrou, que beleza. Aí, ó. Beleza. Feita a selfie. Barulhinho todo de foto, boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Que as famílias de todos estejam bem. Saúde e paz para todo mundo. E até nossa próxima quinta-feira. Bem-vindos aí aos novos mestrandos, né? A doutoranda também. Sejam bem-vindos. Obrigado. Isso aí. Bem-vindos todos. E bom feriado. Aproveitem. Valeu. Valeu, é isso.